Rádio Transamérica passa a transmitir, nesse momento, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas. Conforme a hora regimental, já com atraso, inclusive, vamos dar início à presente sessão. Hoje é dia 18 de julho e essa é a nossa 5ª sessão legislativa do mês. Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão. Convido a senhora secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores com a justificativa da ausência para tratamento de saúde do vereador José Roberto Giacomazzi. Vereador Wilson Porcíncula. Presente. Vereadora Lialda Lemos. Presente. Vereador José Leal Silva Júnior. Presente. Vereador Paulo Sartori. Presente. Vereador Éder Muraro. Presente. Vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Presente. Vereador Antídio Pedro Reis. Presente. Vereador Jean Carlos dos Santos. Presente. Vereador Edson José Souza. Presente. Vereador Luiz Rogério da Silva. Presente. Vereadora Elizabeth Miames. Presente. Convido agora a senhora secretária a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 4ª sessão ordinária do 1º ano legislativo da Câmara Municipal de Tijucas. Aos 15 dias do mês de julho de 2013, às 20 horas, esteve reunida a Câmara de Vereadores de Tijucas. Na sala de som de ofício, a Rua Coronel Bispo. Havendo número legal, o senhor feito a proteção de Deus para declarar aberta a presente reunião. Pequenamente, o senhor solicitou a secretária que fizesse chamada dos senhores vereadores. A seguinte, realizada no dia 11 de julho e 13, sendo aprovada. O senhor presidente convidou a secretária para o presidente recebido. Diretoria do vereador Sérgio Murilo Cordeiro, 184/2013, de autoria para votação o senhor a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para que seja dada as normas regimentais. Não temos nada, o senhor presidente declarou encerrada a presidência para 18 de julho Havendo quem queira discutir, em votação a ata. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontra. Está aprovada a ata. Convido agora a senhora secretária a fazer a leitura do expediente recebido. Correspondências recebidas da Secretaria Social encaminhando para frente ao mês de maio de 2013 da Secretaria de Ação Social e do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, do presidente da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, deputado do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, Executivo, projeto de lei ordinária número 2195, autoriza o ingresso do município de Tijucas no consórcio de informática na gestão pública municipal,
siga e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 2196/2013 autoriza a abertura de crédito especial. Matéria do Legislativo. Intenções do vereador Júnior 216, 217, 218 e 2013. Requerimentos do vereador Jean Carlos dos Santos, número 226, da vereadora Lialda Lemos, do vereador 229 e 230/2013. É o expediente. Agora passamos ao prolongamento ao grande expediente. E pela inscrição, hoje faz uso da palavra inicialmente o PMDB, estando inscrito, passa a condução dos trabalhos do presidente. Por até 21 minutos, com a palavra o vereador Luiz Rogério da Silva. Quero aos munícipes aqui presentes, principalmente o Pedrinho, que fazia tempo que não nos visitava. Seja bem-vindo, Pedrinho. Os funcionários da presente sessão. Quero iniciar minha fala hoje, que também, de acordo com o tempo estipulado, temos mais vereadores inscritos para falar no bloco. Vou tentar ser breve, mas uma consideração especial ao Dr. Rogério de Souza, médico aqui da cidade, empresa, uma palestra sobre segurança do trabalho na última terça-feira no Teatro Leda Regina. Teatro tomado, parabéns ao Rogério pela iniciativa, parabéns à equipe CPM. Trouxe algumas novidades, algumas informações, uma palestra descontraída, de fato motivadora, em que faz nos pensar, né, do problema que existente na segurança do trabalho. O vereador Sérgio, na última sessão, fez uma explanação, inclusive, a respeito da questão de saúde, mas numa sessão anterior até falava a respeito da responsabilidade e das características da segurança do trabalho. Eu, nesta casa, aproveitei uma orientação de uma procuradora regional do trabalho, tem um projeto apresentado aqui, para dispor de mecanismos, apesar de ser um adendo à nossa lei orgânica, mas que fazem com que as empresas que contratem o município tenham um treinamento específico, que tenham os seus certificados de qualidade e segurança do trabalho, já a partir da aprovação dela. É uma matéria que está na Comissão de Constituição e Justiça, em breve deve ser apreciada pela comissão e também ser votado no que se refere à questão dos futuros contratos da administração pública municipal com as empresas que ganharam o certame. Naturalmente, elas têm que apresentar essas certificações de estar em dia com a questão da segurança do trabalho. Eu quero também fazer uma fala hoje a respeito todas as leis que nós temos no nosso município, aqui na cidade é um negócio assim, a questão dos bancos, eu não sei qual é a dificuldade que se tem do PROCON, a fiscalização da prefeitura em si, de fazer com que os bancos cumpram a legislação pertinente aqui da nossa cidade. É impossível que eles estão virando as costas para as leis que nós temos aqui já formatadas há algum tempo e que nos dá nós aqui trabalhamos, elaboramos as leis e nesse semestre elaboramos
Muita coisa de matéria legislativa, hoje, inclusive na RBS, foi tema do Jornal do Almoço, a produção dos vereadores de Florianópolis, e falava sobre as indicações e requerimentos lá dos vereadores de Florianópolis, quem acompanhou o Jornal do Almoço, né, vereador José Léo? Viu que os jornalistas, a mídia em si, vereador Éder, está dando a importância, né, a indicação, ao requerimento, mas está dando também a importância à matéria legislativa, à função do vereador, de legislar. E nós construímos a lei, né, e não se cumpre. Simplesmente se vira as costas, não se cumpre nessa cidade. É impressionante, né? Tem um banco comercial aqui do nosso município que é um absurdo, né? Se não bastasse os bancos com bandeiras brasileiras, né? Os bancos que são naturalmente brasileiros, mas tem os estrangeiros que vêm para cá, não pagam ISS como tem que pagar, né? Dificulta um monte de coisa, não atende o cliente. Né? Além de não atender o cliente, ele dificulta o atendimento do cliente e dificulta mais. Não conheço. Mas nesta casa, a questão de manter as cadeiras para cada caixa, o número de cadeiras. Né? Vá hoje no Bradesco. Olha lá, desafio. Olha lá no Bradesco. Fique lá 3 horas, vereador Sérgio, em pé. Né? Pessoas, às vezes, dificuldade de se locomover, tá? E sequer se tem acomodação municipal. Então está na hora do PROCON, né? E eu já pedi essa informação, né? E quero dizer que esta semana, vereadores, eu estive conversando novamente com a secretária da administração, doutora Lélia, mais uma vez muito atenciosa, muito respeitosa, e nos prometeu, nos aprazou, para que na próxima segunda-feira venha para cá as respostas de alguns requerimentos, de algumas indicações que foram feitas, inclusive ela se comprometeu a nos estar encaminhando alguma coisa no que se refere às indicações, não que ela precise responder, mas como forma de conhecimento. Então, ela está encaminhando na próxima semana, nos garantiu isso, né? Respostas objetivas, claras, porque também não adianta vir aquelas respostas, né, vereador Sérgio, que muitas vezes não condizem com o tema perguntado. Né? Nós precisamos que tenha uma resposta de fato objetiva. Clara. E essa casa fez esse encaminhamento, secretário, como sempre, atenciosa, como sempre, nos garantiu que na próxima semana vai colocar essas matérias em dia. E eu fiquei muito satisfeito, porque realmente tem algumas coisas que nós precisamos ter conhecimento para as respostas, porque muitas vezes, vereadora Pet, o prefeito não sabe, o secretário não sabe, né? Porque são várias atividades que acontecem ao mesmo tempo, né? E às vezes a pessoa responsável está delegado para ela, né? O prefeito, a função, o secretário a função, o secretário simplesmente não cumpre, né? O servidor acaba deixando passar, e isso precisa ter uma forma, uma resposta pontual. A nossa comunidade exige uma resposta pontual. Nós, vereadores, somos cobrados todos os dias, não só este vereador, mas todos os vereadores, cobrados todos os dias pelas pessoas, pelos cidadãos de bem, que querem uma resposta sobre determinadas situações, e muitas vezes a gente não sabe o que responder. Então, eu espero, que nós tenhamos essa informação para também cobrar daquele servidor que está encarregado, daquelas questões que estão pendentes e que nós precisamos resolver. Eu vou me ater novamente, vereador Sérgio, mais uma vez, a questão do prédio 7. Mais uma vez, eu não esqueci, eu sou servidor público municipal, como tenho 4 colegas servidores aqui, um inativo, mas que faz parte também do processo, que é a vereadora Elizabeth, sabe disso. Eu não me esqueci do assunto. Não está
embaixo da mesa. Né? Eu quero as respostas do Prev7. Dizem que tem gente dizendo, porque eu não sei o que macumba, que não sei o que. Olha, eu não tenho medo disso. Né? Eu não tenho medo de cara feia, não tenho medo de não sei o que. Eu sou o homem do santo forte, vereador Sérgio. Né? Meu santo é fortinho. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade quando assumem as coisas. Que assumam, que façam e façam bem feito. Não é? E façam bem feito. Agora não dá, para chegar lá o servidor público municipal, encontrar a porta fechada. Ficar sem resposta. Estou falando da eleição do Conselho Administrativo do Prev7, que era para ter acontecido. Né? Faz um ano. Vai fazer um ano em outubro. Nós temos histórias Brasil afora, não são poucas, das falências dos fundos previdenciários municipais. Nós temos histórias. Eu jamais acusei alguém aqui nesta tribuna, ou nesta casa, ou em qualquer lugar, de roubo, de desvio. Eu não acusei, não fiz nenhum tipo de acusação, vereador Wilson. Não fiz nenhum tipo de acusação. Nós só queremos resposta, porque além de sermos vereadores, nós somos funcionários públicos municipais. E quem pensa lá na rua que o fundo previdenciário não vai interferir na vida da cidade, está enganado, completamente enganado. Porque se amanhã o fundo não tiver fundos para fazer os seus saldos, cumprir os seus pagamentos, efetivamente, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Se hoje a prefeitura já tem dificuldades de capacidade de investimento, imaginem que amanhã o fundo não consiga mais fazer a sua função, cumprir a sua função. Então eu quero acreditar que essas respostas vêm do Prev7. Eu não esqueci da reforma administrativa. Tenho falado que Itapema, nosso município vizinho, querido município de Itapema aqui, fez uma reforma administrativa e inclusive conversei com o prefeito Valério. Prefeito, olha, no meu entender, eu dei uma lida no projeto, o projeto é grande, com bastante anexo, mas muito moderna a reforma administrativa. Estou esperando que o prefeito faça essa reforma e resolva os nós que se encontram na administração. É pouco tempo, o prefeito... realmente isso já devia ter sido acontecido antes. O prefeito está há pouco tempo à frente do governo. É um problema, mas o prefeito precisa ponderar, caminhar essa situação, porque nós precisamos resolver. Questão do serviço público municipal, né? Que nós que conhecemos um pouquinho da saúde, não é, vereador Sérgio? Não é, vereador Tei? Nós temos assim grandes nós para resolver na Secretaria da Saúde, grandes nós para resolver, que aqui nós temos duas professoras da rede municipal, uma que não atua mais, mas que já atuou, grandes problemas para resolver a respeito do magistério público, sim, também, não é? Temos grandes problemas, e isso tudo vai gerando uma grande bola de neve, né? E nós precisamos dar celeridade a isso. Então, acredito que muito em breve o prefeito deve encaminhar para cá algumas leis, entre elas a lei da reforma administrativa. Essa questão do Prev7, eu acredito nessa resposta e gostaria da celeridade para que acontecesse logo a eleição deste conselho, né? É o que diz a lei. E finalizando a minha fala na noite de hoje, quero fazer um pedido ao SAMAI, ao nosso diretor do SAMAI, o senhor Wilson Bernardo de Souza, nosso amigo, companheiro. Quero fazer um pedido para ele dar uma olhadinha na questão das leituras, né? Acho que aconteceu vários erros na cidade afora. Houve um aumento da tarifa de água, mas houve também problemas com a leitura das tarifas, né? Eu particularmente tive problema, algumas outras pessoas me relataram problemas no que se refere às leituras. Fizeram leituras 2, 3 meses aí atrás, não tinha leiturista, fizeram por média, de repente agora parece que tem um leiturista e os dados não estão fechando. Então, quero fazer um pedido aqui, né, que o Wilson dê uma olhadinha
porque houve alguns enganos aí, acredito alguns enganos no que se refere às faturas da água, e também pedir para o Wilson dar uma cobradinha do nosso engenheiro que está cuidando das obras da Cosatel. A Cosatel que está lá passando agora no bairro da Praça. Né? E vocês imaginem o que está acontecendo no bairro da Praça. Eu disse nada para vocês. Quem quiser dar uma olhadinha lá assim para ver a rebaldaria, Sérgio. Essa é a palavra, bem manezinha. Rebaldaria. O cara está fazendo uma rebaldaria lá, assim, está virado aquilo no negócio, então os caras têm que dar uma cuidada nisso para que se tem uma empresa especializada hoje cuidando, né, que essa empresa, então, dê uma atenção especial à questão das obras da Cosatel. Muito boa noite, muito obrigado. Retorna à presidência o vereador Luiz Rogério da Silva. Passa a palavra agora pela inscrição a vereadora Elizabeth Miames da Silva. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público aqui presente e os ouvintes da Rádio Transamérica. Bom, o esgoto, né, o saneamento, está passando no nosso bairro da Praça. É um sistema bem acelerado, são várias ruas ao mesmo tempo e, com certeza, está buraco, né, lajota fora, tudo isso. E o pessoal tem pressa em fazer, em aproveitar o tempo, a gente percebe isso, mas penso que a gente tem que ir até o engenheiro e tentar, quem de nós aqui desta casa, e eu não tenho conhecimento, pode acompanhar pelo menos uma manhã a obra que eles estão fazendo, junto com o engenheiro. Eu tenho curiosidades, tá? Mas também não fui até o momento falar com o engenheiro para a gente acompanhar um dia, uma manhã, porque um dia é impossível, uma manhã, umas horas, a gente tirar um tempo para ver, para nós verificar isso de perto. Até que ponto? Porque eu acredito e tenho confiança que no final vai ser uma coisa muito boa, eu penso, né? Mas acho que nós, como vereadores, nós temos a responsabilidade também de fiscalizar, de olhar, e poderíamos sim sair, fazer uma comissão e junto com o engenheiro e olhar como é que estão. A gente não entende, a gente sabe que estão colocando, fazendo os buracos, mas a gente não entende daquilo ali. Então, com o engenheiro explicando, talvez a gente compreendesse algo melhor. Bom, mas hoje eu quero também aproveitar esse momento, porque antes de começarmos a nossa reunião, esteve aqui presente o Comitê da Bacia Hidrográfica, onde eu e o vereador Leal fizemos parte do comitê. A gente não tem conhecimento de como funciona esse comitê. Estamos engatinhando lá dentro para saber alguma coisa. A gente está tomando pé da situação de como funciona o comitê. E no início, agora em abril, teve um concurso de desenho e concurso de redação com o tema Caminho das Águas, uma visão de como eram nossos rios, cachoeiras, nascentes e suas matas ciliares, como perspectiva de preservação no presente. E são 13 municípios que fazem parte da nossa bacia hidrográfica, que é Biguaçu, Nós, Tijucas, Canelinha, Governador Celso Ramos, São João Batista, Leoberto Leal, Major Gersino, Angelina, Itapema, Rancho Queimado, Bombinhas, Porto Belo e Nova Trento. E nesses concursos, que as escolas participaram, foram bem selecionados e concorridos, nós tivemos aqui um aluno da escola João Caetano, que foi o terceiro colocado no concurso de desenho,
Esse aluno é um aluno do 5º ano do professor Reni e hoje ele esteve aqui numa solenidade para receber a premiação. E também não poderia deixar de aproveitar o momento, porque dia 29 de junho foi o dia do Rio, comemorado o dia do Rio. E o aluno Juan, ele fez uma poesia em comemoração ao dia do Rio. E a poesia dele diz assim: Amor por Tijucas. Tijucas, teu símbolo é uma flor. Ela eu dou para o meu amor. Uma cidade com muitos, nas escolas, bons professores. Com o rio que nele passou toros. Numa cidade maravilhosa. Eu me aventuro mundo afora. Uma cidade que preserva a flora. Essa cidade de cor conheço. Um presente desse eu mereço. Por ter uma cidade dessa, eu agradeço. Aqui não nasci, mas aqui eu cresço. Então, penso que se a gente começar a analisar uma poesia de uma criança no 5º ano, né? Nesse estilo, a gente consegue captar muitas coisas aqui. A gente viu que era um aluno tímido, que quase não sorriu, né? Foi premiado e é uma criança, assim, mas muito inteligente também. Então, o Comitê das Águas tem feito um trabalho, a gente, junto, o Comitê com a presidência desta casa, estamos vendo um dia em que possa o Comitê vir até aqui para fazer alguns esclarecimentos, para que os nossos vereadores saibam o que o Comitê já fez e o que o Comitê pretende fazer, para dar conhecimento e dar mais publicidade, na verdade, do que é a bacia hidrográfica do Rio Tijucas. Bom, eu tenho mais algumas coisas para falar, mas vamos deixar para a próxima sessão. O vereador Rogerinho estava entusiasmado e conseguiu pegar todo o tempo. Então, obrigada. Agora, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos dos Santos, do PSC, por até 4 minutos. Boa noite a todos os presentes, boa noite, ouvintes da Transamérica FM. Quero mandar um grande abraço lá para o pessoal do Oliveira. Quero pedir à nossa secretária de obras que dê uma olhadinha lá para o pessoal do Oliveira, que a situação está intransitável. Então eu tenho certeza que ela vai acatar esse nosso pedido, meu, do amigo Éder Murado, de toda a comunidade do Oliveira. Quero mandar um abraço a uma pessoa especial que entrou em contato comigo pela primeira vez pelo Facebook, a dona Bernadette Stupo, lá de Oliveira, amiga do Éder Murado. Dona Bernadette, porque em breve, semana que vem, o Éder vamos aí visitar a senhora para responder a pergunta que a senhora me fez pelo Facebook. Demais, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui ontem na reunião com o Paulo Fausto, o criador do Robotip. Quero agradecer ao pessoal da Rádio, a pessoa do Sidney, da Karina Peixoto, a diretora de Integração e Comunicação Social da Prefeitura de Tijucas, ao Paulo Schmidt, do Portal Vitrine, a Ju Peixoto, assessora de Comunicação e Divulgação da nossa casa, e a todos os vereadores e demais pessoas que estiveram presentes no dia de ontem. Quero agradecer também nesse momento aqui ao Ricardo do Ditran, que vem auxiliando a comunidade lá de Areias, na colocação dos quebra-molas e sempre que possível solucionando as dúvidas que esse vereador vem levando à base do Detran. Também queria agradecer ao Léo Nunes, que apesar de não ter vindo na nossa palestra aqui sobre o Orbotip, se mostrou interessado em ter conhecimento sobre o assunto. Então, Léo, fico te devendo aí algum feedback positivo para amanhã. Demais das perguntas que me fizeram no inbox lá do meu portal do Fala Tijucas, sobre a chamada dos agentes de saúde. Já está lá disponível a nova chamada dos agentes de saúde. Quem quiser dar uma olhadinha, se foi chamado ou não, é só ir lá. Amanhã estarei indo lá com a secretária de Saúde, a Rose, para saber se vai ter um novo edital e quando o mesmo será feito. Temos também a lei da ficha limpa municipal, que nós encaminhamos para o prefeito
Valério, que até agora nós não tivemos resposta, mas também isso não nos preocupa, porque a proposta foi aprovada no Senado e agora espera ser aprovada também na Câmara dos Deputados, criando a obrigatoriedade, então, para todos os cargos comissionados da lei, que passarem pelo crivo da lei da ficha limpa. Outra pergunta que fizeram da coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva de lixo já está funcionando em Tijucas. As pessoas que quiserem que a coleta seletiva vá até a sua casa, entrem em contato pelo e-mail coperseletiva@gmail.com. Quanto ao outro questionamento, que é a queda de energia no bairro de Pernambuco. Estive falando hoje com os diretores da Celesc, né, e a gente está montando agora um requerimento passando pela casa e amanhã estaremos levando diretamente a do chefe de gabinete lá da Celeste, que a hierarquia deles é um pouco diferente. E a viabilização da malha elétrica, para ver realmente qual o problema que está acontecendo lá no Pernambuco e solucionar no menor tempo possível. Também teremos em breve um curso de oratória com o nosso palestrante Douglas Tedesco, inteiramente gratuito, para a comunidade de Tijucas. Parece que vai ser Douglas Tedesco e a CIT. Então as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar em público ou de se expressar, então aproveitem o curso do Douglas Tedesco, que é gratuito e é um excepcional curso. O demais que eu teria para hoje, eu achei um provérbio chinês, como sempre fala o nosso amigo Serginho, achei um provérbio muito interessante. Se você quer um ano de prosperidade, cultive trigo. Se você quer 10 anos de prosperidade, cultive árvores. Agora, se você quer 100 anos de prosperidade, cultive pessoas. Isso é muito importante. Então, a melhor coisa que podemos fazer hoje é dizer muito obrigado. Agora passamos ao bloco do PT, PSDB e PP por até 11 minutos. E pela inscrição, concedo a palavra ao vereador Wilson por 5. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria cumprimentar também os ouvintes da Transamérica e a todos os funcionários dessa casa e o pessoal que está aqui nos prestigiando. Sejam bem-vindos mais uma vez. Também gostaria de cumprimentar todos que estiveram aqui da Bacia, todos os membros da Bacia Hidrográfica, a secretária Lorena, como sempre, participando, e parabenizar ao Juan Pabulo, que recebeu essa premiação em terceiro lugar. Mas avaliando os três, olha, mereciam um primeiro lugar. O trabalho dele estava muito bem feito. E a Roseli e ao professor Remy também parabenizando. Na realidade, senhor presidente, discordo do senhor a respeito da senhora Lélia. A falta de respeito aos funcionários é muito grande a respeito dela. E outra coisa, também fiz um projeto de lei o ano passado a respeito dos bancos, que fosse colocado biombos e com o aval do sindicato, com todos os bancos. E, por incrível que pareça, o santo que estava na administração, que era muito honesto, ele vetou o projeto porque a senhora Lélia, advogada, achou que não estava dentro da lei. Não sei o que ela achou naquilo lá. Se é uma lei que daqui a pouco vai aí, todos os bancos são obrigados a cumprir essa lei. Porque não se tem privacidade nenhuma no banco. Todo mundo sabe da tua vida. Então ela achou que estava inconstitucional. O projeto de lei foi vetado, o projeto de lei. Voltei a fazer esse projeto de lei novamente. Porque foi impedido dos bancos esse projeto de lei. Espero que ela não ache nada de errado nesse projeto de lei. De novo, mais uma vez, porque ela sempre acha alguma coisa de errado. Ela devia ver o que está acontecendo realmente. O pessoal do jurídico, como procurador, deveria ver o que está acontecendo realmente de errado. Falta de atendimento às pessoas acamadas, falta de atendimento nos postos de saúde que não tem lá na Nova Descoberta. Nós temos pessoas acamadas que precisam visitas diárias de enfermeira. Eu sei que a secretária Rose tem capacidade enorme de ser a secretária de saúde. Mas, infelizmente, ela tem uma montoeira atrás dela que puxa para trás. E, infelizmente, ela está nessa administração que não vale nada. De mau caratismo. Tá? De mau caratismo. Porque se o procurador
fosse ver realmente a lei, como eu tenho sempre batido aqui, ele viria muitas coisas erradas que tem nessa administração. E olha que nós temos um monte, funcionários, parentes, etc, 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 etc. Notas fiscais. Será que ele está cumprindo realmente aquilo que ele está programado para cumprir? E a dona Lélia, será que está realmente sendo honesta? Que nessa administração, se for sacudir a poeira, sobra pouquíssimo de honestidade. Muito pouco. Muito pouco. Está difícil a coisa. Está difícil de levar. A falta de responsabilidade do senhor prefeito, a falta de responsabilidade desses secretários com os funcionários tem sido grande. É uma agressão todos os dias. É uma agressão todos os dias. E posso garantir que a hora que essa administração disser assim, vou seguir a regra, eu venho aqui e vou aplaudir. Mas conheço bem, porque durante 4 anos eu convivi com o prefeito aqui. Muitas vezes chamei ele de vaca de presépio, e ele é uma vaca de presépio, sim. Ele é, sim, e sempre foi. Está recebendo exatamente aquilo que ele já sabia que recebeu. E volto a repetir, vou repetir, quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Tijucas está destruída. Destruída ela está. Não tem mais o que se andar em Tijucas. E a respeito da coisa nossa, coisa tel, coisa não sei o que lá, realmente a gente precisa sim, vai ser maravilhoso. Concordo plenamente. Agora é fazer e arrumar e não deixar destruído. Porque eles estão destruindo. E a gente tem acompanhado sim. Os buracos, os valos, os esgotos, tudo aberto, nojento, jogados, sem cuidado nenhum. E é uma responsabilidade da prefeitura. Não é responsabilidade. O vereador tem que fiscalizar, sim, mas é uma responsabilidade da prefeitura, da Secretaria de Obras. Era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Paulo Sartori. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente e ouvintes da Transamérica. Senhor presidente, essa noite de hoje vim aqui fazer só uns pedidos, como de sempre, né, ao prefeito. A situação, eu em visita ao prefeito, conversei com ele, a situação da Inês Vitkoski, a rua, bairro da Joia, que ali é uma área verde, se tornou um lixo, tem um lixão ali, armazenado ali, então conversando com ele, e ele disse que ia resolver aquela situação. E passando lá hoje, lá na verdade tinha 3 caminhões de entulho. Eles vão lá e tiram um e deixam 2. Eu não sei por que isso. Só pela metade. O Biriba sabe muito bem o que fazer ali. Já não diga a Eliane, a secretária, porque não é do ramo, né? Então, mas o Biriba sabe a situação ali, faça o serviço certo. Comece e acabe. Vão lá e tiram os entulhos, mas tem que botar uma cerca, tem que cercar aquilo dali. O Biriba não faz nada, só vai lá e tira pela metade e deixa lá aberto. Ele sabe muito bem que tem que tirar e acercar. Se ele não tem capacidade de fazer, eu vou lá fazer. Peço ordem para a Eliane e eu vou lá fazer. Faço lá uns 10 fios de cerca, mas ninguém coloca a manhada lá. Mas eles não fazem a coisa certa. Então, nós vereadores, nós temos que vir para cá, para essa casa e criticar, infelizmente. Criticar, é isso que eles têm que fazer, que eles querem. Pô, se o caminhão está lá, a máquina está lá, faça o serviço certo. Pô, cabe de meia hora, 1 hora, faça pela metade. Aí a gente vai lá ver o trabalho que foi feito lá hoje, tudo pela metade, tudo errado. Então, infelizmente, a situação que nós temos hoje, a secretária de obra, Eliane, é mais ou menos isso. Mas o Biriba tem um pouquinho mais de noção, ele devia orientar ela, pelo menos. E também, senhor presidente, em relação ao ponto de ônibus no bairro da Joia, esse vereador que fez uma indicação nessa casa, foi aprovada, e o prefeito não fez nada até agora, né? não executou. Então, nesse dia de chuva, estava passando lá, problemático aquela situação, senhoras de idade, na chuva, o guarda-chuva. Temos aqui a rua Preta Paula, Albino Casas, Caetano Estevo Rita, 4 ruas na verdade, sem um ponto de ônibus. Nas bairros da Joia hoje, temos apenas
2 pontos de ônibus que ficam situado em frente à Igreja da Joaia, um em frente ao Colégio Alexandre Teles Filho. Então, o pessoal que dessas ruas não tem acesso àquele ponto de ônibus, porque é muito longe. Então, o prefeito que tome conhecimento, vai lá dar uma olhada naquela situação, porque é uma obra barata, não é, cara? O povo está pedindo, é a mínima coisa, o ponto de ônibus. Pô, é tão fácil. Então, é só ter vontade. E também, para encerrar minha fala aqui, queria aqui divulgar, dia 21, no domingo, vai ter o Festival Sertanejo da equipe do Joaia Esporte Clube, né? Vai ter vários violões de premiação. Tive o prazer do ano passado fazer parte da diretoria do Joaia, e estava lá muito bem, foi muito bom o ano passado, então esse ano vai ser diferente. E também vai ter um torneio de futebol com os veteranos, que o Jean gosta de praticar esporte, Jean. Estás convidado para ir lá bater uma bolinha com o pessoal, né? Então, fico aqui, o meu boa noite, muito obrigado. Conforme a ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Lealda Lemos. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, em especial aqui a Silvana, o Mauri de Areias, agradecer a presença de vocês e também aos ouvintes da Transamérica. Meu tempo aqui é curtíssimo, né, mas eu quero iniciar fazendo um apelo a Josiane Coelho, já acamada há 10 anos, né, com uma bolsa de colonoscopia, uma doença muito rara. Agora, à tarde, um pedaço da casa foi queimada, né, não tem assistência médica, né, municipal nenhuma, tá? É dado algumas fraldas e a bolsa que é fornecida para ela é para 9 dias. Tá? Então, realmente, essa pessoa precisa, e eu sei o quanto o nosso povo é solidário com essa questão. E fica aqui o apelo. Tenho aqui também que dizer, quando o vereador chama de coisa nossa, eu digo que nem é a Cosatel, é a Cosatoa, porque realmente veio para acabar com as estradas de Tijucas. Veio para acabar. Né? É a coisa à toa que botaram aqui. Né? Realmente é só para combinar com a administração que nós temos no município de Tijucas. Contrataram o engenheiro para fiscalizar essa obra. Hoje à tarde ligamos para conversar com ele. Está 2 dias por semana em Tijucas somente. 2 dias para fiscalizar a obra dessa coisa ou coisa à toa. Então, realmente é um descaso. Terça-feira a gente está indo lá conversar com ele, eu e o vereador Leal, já está agendado, para ver se a gente consegue trazer aqui alguma novidade para o povo de Tijucas e que as nossas estradas possam voltar, né, a ser trafegável como há pouco tempo era. Porque hoje é melhor a estrada de barro do que o asfalto e a pavimentação de pedra que nós temos. Muito obrigada e boa noite. Agora passamos ao bloco do Democratas por até 8 minutos e pela inscrição concedo a palavra ao vereador José Leal da Silva. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa, funcionários da casa, pessoas que nos prestigiam. Também quero dar uma boa noite ao Mauri Morfelli, nosso amigo lá do bairro da Joaia, Pedrinho, assessor do vereador Então, muito boa noite. Também não posso deixar de dar aqui meus parabéns ao aluno da escola de Tijucas do bairro de Areias, da escola João Caetano, o Juan Pabulo, e foi um dos vencedores do concurso feito pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, onde participou várias escolas de toda a bacia. E aproveitar aqui, senhor presidente, que o senhor Djalma se propôs a vir nesta casa, o senhor Djalma Bittencourt, presidente do comitê, fazer um relato de todas as ações do comitê, aonde esse comitê está trabalhando, o programa, né, se tem um plano de ação para este ano e para o ano que vem, e dizer que queria que fosse convidado todos os secretários do Executivo, pois todos têm interesse em saber, porque todos serão afetados pelo problema chamado água, que nós temos
o problema, a água é um problema de todos, se nós não cuidarmos da nossa água, quem vai cuidar? E o executivo deve se fazer presente, até para conhecer o comitê. Um dos membros do comitê é a SAMAI. Nas reuniões que eu fui, não compareceu. Não sei quem é o representante do SAMAI. Então, que venha e tenha conhecimento melhor da grande importância que é esse órgão que o nosso município, que está estabelecido no nosso município. Não posso deixar de falar aqui também, senhor presidente, que esta semana, que é a semana preparatória para a SMJ, onde Tijucas é de grande importância, porque Tijucas, a comarca de Tijucas está organizando, está recebendo, está preparando todos os jovens que vêm visitar aqui o Vale do Rio Tijucas, principalmente a Santa Madre Paulina, a Semana Mundial da Juventude, que acontecerá a partir de semana que vem na cidade do Rio de Janeiro. Temos o grande prazer de conhecer alguns desses jovens, e um deles posso falar aqui, que é da minha família, Célio Roberto Fausto Teles, um dos grandes líderes da Igreja Católica do nosso Vale, que hoje esteve na Rádio Vale fazendo seus pronunciamentos, fazendo os convites. Teve uma missa no bairro de Santa Luzia, segunda, na terça no bairro de Santa Terezinha, ontem no bairro da Joaia, muita gente compareceu na igreja de São Pedro. Hoje está acontecendo no bairro da Praça, amanhã é na Igreja Matriz, e sábado, a partir das 13 horas, terão vários eventos na Catedral lá de Santa Paulina, onde estarão lá jovens do Brasil e do mundo, alguns que estão estabelecidos aqui no Vale do Itajaí e no Vale do Rio Tijuca. Então é muito importante ver que a Igreja Católica está preocupada com a questão da juventude e está fazendo vários trabalhos que divulguem esse trabalho, né? Que esses jovens que me relataram aqui, que 22 que vão ao Rio de Janeiro são de Tijucas, pessoas que vão lá. Tem uma programação extensa durante toda a vinda do Papa Francisco, do primeiro Papa sul-americano. Que bom que tem mais gente fazendo bem do que gente fazendo mal. Este evento é maior do que Copa do Mundo, é maior do que Olimpíada, é um dos maiores eventos do nosso planeta. Tá? Também, senhor presidente, não posso deixar de relatar aqui que tivemos, já no começo do ano, visitando o secretário da Agricultura, João Rodrigues, onde fizemos vários pedidos, e um deles foi uma draga para fazer a limpeza do Rio Santa Luzia e do Rio Joaia, uma pequena draga, chama de drag line. E semana passada eu tive o prazer de visitar o município de Pomerode, onde encontra essa máquina, junto com o secretário do município, Claudio Thiago Isidoro, e ele lá levamos junto um operador e vimos que a máquina está em estado, não está 100%, mas está em estado de trabalho. Ela vem para Tijucas, precisa de alguns reparos. Segundo o relato do secretário, o nosso prefeito, Valério Tomasi, se prontificou de fazer esses reparos. Vai vir para Tijucas para nós fazer essa dragagem do Rio Santa Luzia, em parceria com o prefeito de Porto Belo, e do Rio Oliveira, onde desemboca no Rio Tijucas. Então, fico muito satisfeito de saber que alguns deputados vêm aqui, levam o voto e dão o respaldo para Tijucas. A máquina está disponível, foi feito um termo de cessão por 6 meses para uso desse município. Também não posso deixar de fazer o convite, como fez aqui o vereador Paulo Sartori, né? Que vai ter um evento na Joaia, mas a comunidade do Timbé também vai fazer a sua festa da igreja no dia 21, no São Luís Gonzaga. Aquele povo tão querido que tem lá no Timbé pediu que eu fizesse esse convite aqui na casa e convidar os vereadores que sempre prestigiam aquele evento. Muito obrigado, senhor presidente. É o que eu tinha para falar hoje. Conforme ordem de inscrição, conceda a palavra ao vereador Éder Murado. Boa noite, presidente, senhores vereadores, minha esposa Marileia, sua amiga, sessão,
ouvintes da Rádio Vale e pessoal aqui presente. Eu só queria fazer um comentário rápido em relação a aquela greve dos médicos, que eu fiquei indignado, e eu queria saber onde é que está o povo na rua agora, né? Estão fazendo manifesto, ainda fizeram um monte de manifesto, agora os médicos estão fazendo greve, porque o governo, né, aumentou para 8 anos, né, o curso de medicina. Quer aumentar? Não aumentou? Esse é o projeto que é para ser votado, para que 2 anos, né, depois de formar 2 anos, os últimos 2 anos, sim, são 6 anos, os últimos 2 anos, eles trabalhem para o SUS, que é corretíssimo. Eu já defendi na Rádio Vale. Ora, todos nós que estamos aqui, pagamos as pessoas, né, para fazer uma universidade federal, aliás, uma faculdade não é universidade federal, e na estadual quem paga somos nós. Então tem que ter, sim, uma contrapartida, né, desse aluno. Ele não vai trabalhar de graça aqueles 2 anos, é como um estágio, ele vai receber uma bolsa. Então é muito justo. E os médicos estão fazendo greve porque não querem isso. Então eu acho que agora o povo tinha que ir para a rua para bater em cima dos médicos, né? Que eu acho isso uma sacanagem. Eles têm que trabalhar assim. Por isso que estamos aí sem médico, precisando de médico no interior principalmente, e não temos. Então, vamos levantar essa bandeira agora, pessoal. Agora que está na hora do povão sair na rua, né, e fazer também esse levante para que realmente passe esse projeto. Muito obrigado, boa noite. Fim do grande expediente, passamos ao prolongamento do grande expediente e, conforme a ordem cronológica, passamos à indicação número 181 de 2013, de autoria do vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Peço à senhora secretária que faça a leitura da introdução da mesma. A indicação 181 vai para o prefeito Valério Tomasi, pedindo que ele analise a possibilidade de determinar a criação de função gratificada para os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que exerçam atividade de responsável por centro de saúde, unidade básica de saúde, pronto atendimento, SAMU, a exemplo da Lei Municipal número 1966/2005, que instituiu a gratificação de função a membro efetivo do Magistério Municipal. Em discussão, com a palavra o vereador autor, vereador Sérgio Cordeiro. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, pessoas que nos honram com as suas presenças, também rádio ouvintes. Eu já tratei dessa questão nessa casa no início dessa legislatura e agora faço através de indicação, e acredito até que, como falou no grande expediente o nosso presidente Rogerinho, há uma disposição da administração em proceder a algumas reformas, algumas administrativas, e desatar alguns nós que existem na estrutura administrativa. Eu entendo que um deles é, sem dúvida alguma, a falta de legislação que possibilita a existência de um responsável por unidade de saúde. Então, só para nós termos uma ideia, numa escola municipal tem o diretor da escola. Então, ele é responsável pelas questões administrativas, ele é responsável pela qualidade da merenda, ele é responsável pelo horário dos servidores, ele é responsável por uma série de situações. E na estrutura da saúde, nós não temos a figura do diretor de saúde, não existe essa figura ou cargo que o valha. Então, é sempre alguém que fica responsável, mas é um responsável entre aspas. E nós temos que responsabilizar para quando houver alguma situação atinente à população, ou mesmo
para a administração, você tem que ter alguém para dar esse suporte. E penso eu que isso deveria ser feito para os servidores efetivos e empregados públicos, que eu não consigo, na saúde, enxergar empregado público de forma diferente do servidor efetivo. Eu vejo todos como integrantes de uma estrutura administrativa com o objetivo de tratar e de prover recursos para a população. Então, hoje você tem um SAMU, Serviço Móvel de Atendimento de Urgência. Quem é o responsável pelo SAMU de Tijucas? Não tem. Não existe responsável. Então, o SAMU tem medicação, tem materiais, tem tudo. O pronto atendimento 24 horas. Quem é que é o responsável pelo pronto atendimento 24 horas? Quem é que é o responsável efetivo na forma da lei? Né? E, claro, receber uma gratificação, a exemplo do que já tem na Lei 1966 de 2005, na Secretaria da Educação, para poder abrir a unidade de saúde, fechar a unidade de saúde, ser responsável pelas medicações, ser responsável pelo atendimento, pelo horário dos funcionários e por aí afora. E nós não temos isso. E aí sempre quem trabalha na saúde ou que já trabalhou, sabe como é que funciona, né? Então, é um responsável que não é responsável. O presidente Rogerinho já foi secretário de saúde, eu já fui, e é uma dificuldade você ter. Então, eu acho que está na hora de se fazer uma legislação, colocar na legislação uma gratificação para que você possa realmente respaldar o servidor ou empregado público que seja responsável por uma unidade de saúde, assim como você tem numa unidade escolar. Tem que ser, aquele é o cidadão, ele é o cidadão. Ele tem capacidade para ser o responsável, ele tem capacidade para ser o responsável. Então, ele vai receber uma gratificação para cuidar daquela unidade de saúde, para cuidar daquele centro de saúde, para cuidar da estrutura do SAMU. E aproveitando, como falei aqui, não como cargo comissionado, não, forma gratificada para servidores efetivos, aqueles concursados, e também para os empregados públicos. Seria isso. Continua em discussão. Eu quero também me manifestar. E quero cumprimentar o vereador Sérgio Cordeiro, porque realmente a respeito da saúde, nós que tivemos a oportunidade de passar por aquela pasta, conhecemos um pouquinho das dificuldades que nós temos na administração, na gestão da saúde, não só no município de Tijuca, mas no Brasil afora. Você observa que tem as dificuldades, os nós, do que eu me referia na palavra livre. Mas Tijucas, desde que se reestruturou o Sistema Único de Saúde, especificamente no nosso município, nós sempre encontramos aquelas dificuldades que vêm ao longo dos anos se arrastando. E essas dificuldades, elas passam, sem sombra de dúvida, pelas pessoas que coordenam o processo das unidades de saúde, né? Todas as unidades de saúde hoje, e veja bem, Sérgio, né? Em 1993, nós tínhamos uma rede instalada, né? Mas a população era uma população reduzida. Nós, na época, nós já tínhamos problemas de conduzir o processo da gestão das unidades de saúde. E de lá para cá, se você for ver, pelas alterações que a lei se sucedeu durante os anos, muito pouca coisa mudou. Né? Muito pouca coisa mudou. A unidade da praça, vereadora Beth e vereador Edson, especificamente vereador Tem, né, que conhece bem, que trabalhou ali na unidade da praça, lembra muito bem que era pequena, minúscula, era uma unidade de 40 metros quadrados, vereador Sérgio, você recorda bem disso? E nós, na época, já tínhamos a dificuldade que nós não tínhamos uma pessoa que pudesse fazer a gestão efetiva, e nós tínhamos que fazer a função através dos cargos comissionados. E assim foi se sucedendo durante os anos, foi se passando. Hoje nós temos uma unidade grande, complexa, com várias especialidades,
com várias atividades que lá são executadas, e nós continuamos com as mesmas dificuldades, né? A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, quando ela foi realizada na época que o seu Dinho era vice-prefeito, foi na gestão do Binho Barreto, né? Houve uma modificação porque vinha a gestão Nilton de Brito. E ela era mais ou menos assim, o secretário municipal de saúde, o chefe de departamento de saúde, 2 chefes de divisão. Mais tarde, durante o decorrer da administração do Nilton de Brito, se criou um cargo de assessor da saúde. E ela ficou reduzida a isso. Depois, na administração já de Hermes Maneric, houve uma ampliação com a criação de algumas coordenações, mas não contemplou, de fato, essa questão dos serviços e das unidades de saúde, né? Das pessoas responsáveis pelos serviços de saúde. Então, de fato, é um momento de buscarmos o entendimento junto com a administração, junto com os vereadores, junto com o sindicato, que eu tenho falado bastante nessa tecla aqui, né? O sindicato, a associação dos funcionários públicos municipais, buscar o entendimento de se fazer essa reforma e contemplar o responsável, contemplar o servidor efetivo. Parabéns quando você fala do servidor efetivo, né? A valorização para quem é da rede, para quem vive na rede, para quem trabalha da rede e sabe fazer a rede funcionar. Então, de fato, é pontual essa questão, acho de extrema necessidade que tenhamos, num futuro muito próximo, uma pessoa responsável por esse programa, né? Não como forma de apenas ampliar as questões das funções gratificadas, mas como forma de fazer a gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que a cada dia que passa está mais complexa e mais difícil de atender às demandas advindas da sociedade e advindas da própria administração pública municipal. Continua em discussão, eu quero, pela inscrição, passar a palavra ao vereador Éder Murari. Eu acho isso importante e espero, né, até porque é uma indicação do vereador Sérgio, que o prefeito acolha, né? O problema é que essas questões são importantes pra caramba, a gente sabe que isso é muito importante, mas são difíceis de colocar na cabeça daquele homem para ele dizer assim, não, meu Deus, isso eu tenho que fazer. É difícil, cara. Mas, talvez, com a indicação sendo feita pelo vereador Sérgio, né, tendo conhecimento que ele tem na área da saúde, o prefeito vai acatar. Nós temos exemplos, eu tenho um exemplo no Oliveira, a Joana, aquela menina trabalhava enfermeira, técnica de enfermagem, e só tem ela como técnica de enfermagem, né? E ela faz tudo, e ela, quem faz, na verdade, a maioria dos serviços burocráticos, tudo é a Joana que faz. E eu acho que deveria ter, sim, né? Como tem na saúde, né, vereadora Nelda, 25% para as responsáveis nas escolas, né? Que tenha também que se crie essa função, né, nos postos de saúde. E parabéns, Sérgio. Tomara que seja acatado pelo prefeito. Continua a discussão com a palavra o vereador Wilson Porcíncula. Eu também sou a favor da sua indicação, vereador Sérgio, e principalmente valorizar o funcionário antigo, o efetivo, porque existe um conflito enorme desde quando o PSF ou ESF entrou em Tijucas. Existe esse conflito, posso até estar enganado, mas é o que eu tenho percebido muito, uma guerra. Existe uma guerra nos postos de saúde, onde enfermeiros que chegaram agora do ESF querem monopolizar toda a atenção, monopolizar todos os funcionários. Existe sim, não estou falando de todos os enfermeiros, mas existe aquela que sabe ser a chefe do posto de saúde, e existe aquela que não tem nem a capacidade de ser, que senta e fica e manda. Ela tem que ver o que está acontecendo. E
Toda essa guerra que está acontecendo nos postos de saúde, esse descontentamento dos funcionários é exatamente por isso. Porque existem enfermeiros, técnicos que vêm de fora, às vezes querem sobressair mais do que os outros. Começam a querer se sobressair, só que daqui a pouco esbarram em uma coisa, outra. Eu sei porque eu comecei quando o ESF começou em Tijucas. E eu tive um problema sério. Trabalhei como chefe de divisão do posto de saúde, e existia esse conflito, sim. Só que eu tentei e contornei, não é que eu seja melhor, eu contornei essa situação. Cada macaco no seu galho, cada um cuidando do que tem para cuidar, somos juntos, somos uma equipe. Não interessa se é GSF, PSF, uma equipe de trabalho que tem que ser respeitada. E não é o que tem acontecido hoje. Não se tem nenhum respeito. O funcionário antigo, o funcionário de 20 anos, 15 anos, veja bem, tem funcionários e funcionários. Quando eu tenho que falar, eu vou e falo. Tem pessoas que você consegue se comunicar com ele, funcionários. E tem funcionário que não tem comunicação. Não tem comunicação de jeito nenhum. Tá? Então, não estou aqui querendo meter o pau em funcionário também. Tá? É uma realidade, é o que tem acontecido. É uma guerra que, às vezes, a secretária muitas vezes não sabe nem de um terço do que se passa no envolvimento de uma secretaria de saúde. O problema é que eu quero atender 20, se botar 21, tu é enforcado. E somos nós que ficamos ali de frente, aturando. E às vezes é uma necessidade tão grande, uma pessoa que chega e a gente precisa colocar. Tem médico que é maravilhoso, atende 30. Tem médico que atende 30, sem problema nenhum, sabe? Mas tem os médicos difícil de se lidar também, é extremamente complicado. Então, parabéns, espero sim, como o próprio vice-presidente da Sacada disse, o Éder, que o seu pedido seja uma ordem, e que seja assim, que ele tenha consciência de que precisa ser urgente arrumar isso. Nós precisamos urgente ver isso. E valorizar também as pessoas mais antigas, valorizar tanto professores mais antigos, como da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Obras, enfim, que levam a administração nas costas. Que levam a administração. Continua a discussão, com a palavra o vereador José Leal. Também sou favorável, acho muito importante que tenha uma pessoa responsável por esses estabelecimentos, que até para cuidar do patrimônio do município, que às vezes são depredados e não se sabe quem fez ou quem faz, que tenham a atitude de comandar e coordenar e fazer todos os trabalhos que um líder tem que fazer. Então, eu acho que já está na hora de cada posto de saúde ter uma pessoa responsável por aquela área. Muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra a vereadora Lialda. Nós estamos aqui até votando numa indicação que vai botar mais um pedacinho na coxa de retalho do nosso estatuto, né? E que, na verdade, a gente tem que estar priorizando essa mudança, né? Essa mudança que a gente, um estatuto, acho que é de 57, se eu não estou equivocada, né? E precisamos mudar esse estatuto. É preciso hoje nós termos alguém, ou que a prefeitura contrate uma assessoria, já comece a fazer um estudo com relação a isso, porque a gente acaba se perdendo. A gente acaba se perdendo de tantas emendas que tem, a gente acaba até desconhecendo todo o conteúdo, né? E realmente ele precisa já estar feito. Eu desconheço, até tem aí um requerimento pedindo o organograma da saúde, da Secretaria da Saúde, né? Aqui salientado pelo vereador e presidente da casa, o Rogério, que nós temos um secretário, temos um chefe de departamento, 2 chefes de divisão, temos um assessor de saúde e tem coordenadores. Eu não sei quantos coordenadores, né? E também não sei qual a função específica a cada um desses cargos, né? Então, é necessário que a gente tenha esse conhecimento, né? Realmente, a gratificação é um dos melhores requisitos para nós termos responsáveis por essa unidade de saúde,
principalmente do interior, né? Mas o que a gente hoje vê na estrutura da saúde, o que se vê comentário, é que tem já gente se esbarrando nos corredores, né? Então, de repente, eu não sei como é que está, se não está aí uma falta de delegar funções e cada um exercer a sua função, a quem deve estar exercendo tal função, né? Eu não sei. Então, assim, eu gostaria hoje, e vou, né, não vou estar votando na indicação, pelo fato de eu desconhecer essa estrutura, né, esse organograma da saúde, não sei realmente qual a função desse chefe de departamento, chefe de divisão, assessor da saúde e coordenadores, né? Porque se nós temos coordenadores, será que não é o suficiente para estar em cada unidade ou em cada setor da saúde? Então, eu gostaria de ter realmente, assim, vislumbrar esse conhecimento para depois estar votando numa nova emenda. Mas fica aqui o pedido, mais uma vez, né, de que faça a revisão desse nosso estatuto e de forma imediata. Continua a discussão com a palavra a vereadora Elizabeth. Eu também quero parabenizar o vereador Sérgio por trazer essa indicação para a discussão. A gente, em outros momentos, teve a oportunidade de conversar com o prefeito e colocar essa situação que hoje a gente vê a necessidade. Os postos de saúde aumentaram em tamanho, aumentaram em atendimento. A nossa cidade já não é mais aquela dos anos 80 e 90, né? A gente vê, eu posso dizer que o bairro da Praça, o posto de saúde do bairro da Praça e o posto de saúde do centro é um dos lugares onde é difícil o dia que eu não apareço lá, né? Seja por uma situação, por outra, eu estou sempre indo nos postos de saúde nesses dois lugares. E o que a gente vê é um grande fluxo de pessoas em cada horário que a gente vai. Então, uns postos de saúde com esse tamanho, com esse fluxo todo de pessoas, e não temos uma pessoa que esteja lá, como tem nas escolas, que a gente já chega, já sabe quem é o diretor, né, para coordenar. Então, quem está lá hoje, eu não sei de que forma recebe, já que função gratificada, horas extras, não sei de que forma eles estão lá, mas é necessário até para que motive alguns funcionários que nós temos, alguns bons, dedicados, zelosos, para cuidar desses lugares, porque quando a gente é igual a casa, quando não tem alguém na casa que é responsável, todos entram, todos usam a casa, mas ninguém é responsável. É fácil. Agora, precisamos que tenha alguém lá que seja o responsável para que encaminhe o que precisa, o que é necessário, assim como tem na saúde, na educação. E nada mais justo do que ser do quadro efetivo do município, né, e que tenha uma função gratificada sim, e que seja de livre escolha do gestor que esteja lá, porque não adianta nada, e eu aí falando até fugindo um pouquinho, é igual à direção de escola, não concordo que tenhamos eleição, porque aí entra uma outra parte que eu não vou falar aqui, mas que sejam escolhidos pelos gestores, porque a coisa anda melhor. Então, assim, a gente espera que nós possamos ter essa reforma e a gente, com certeza, irá até o nosso prefeito para que ele, a gente sabe, 6 meses, mas para que ele comece a ver de que forma poderá estudar para que nós não passamos mais anos sem a reforma desse nosso estatuto que já está aí, está igual o Código Penal, vão começando coxa, emenda faz uma leizinha e vai lá, e faz outra coisinha e vai lá, mas não se mexe nele num todo, não se mexe na ferida como tem que ser mexida.
Então, a gente, com certeza, vereador Sérgio, nós temos condições de conversar com o nosso prefeito, com a secretária de administração, que é uma pessoa muito acessível também, e de nós vermos essa reforma e, inclusive, já não esperando a reforma, mas para que isso já seja solucionado, que venha um projeto de lei a esta casa para que realmente os nossos postos de saúde possam ter as pessoas responsáveis com função gratificada. Continue a discussão com a palavra a vereadora de Souza. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Quero cumprimentar o vereador Sérgio por ter apresentado essa proposta. Eu acho que é de suma importância, porque é difícil, né? Achar uma pessoa, escolher uma pessoa que assuma essa responsabilidade de administrar os postos de saúde, principalmente os maiores, que são mais complicados, né? Daí tem que achar algum meio, às vezes aquele que aceita, para compensar, né? Porque muitas vezes pelo salário as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. E na reforma administrativa que ocorreu na prefeitura, na gestão do Elmes Maneric, até nós apresentamos essa proposta, né? Mas não houve consenso, não obtivemos êxito, mas nós apresentamos porque na época já percebíamos que havia necessidade de cada posto de saúde, 24 horas, o posto do centro, o posto da praça, o posto da Joaia, e outros. Já há a necessidade de ter uma pessoa realmente responsável, uma pessoa comprometida e que entenda de saúde para administrar toda essa questão. Então, cumprimentar mais uma vez o vereador, e a gente também espera que ele tenha êxito ou que futuramente numa reforma administrativa venha para essa casa essa questão. Continue a discussão com a palavra o vereador Sérgio. Só para arrematar e também agradecer aos colegas pelo encaminhamento da aprovação e dizer que o grande objetivo, vereador, é que quem convive no dia a dia, no cotidiano, dessa vasta estrutura que se formou nas secretarias de saúde por esse país, com programas do governo federal, um número cada vez maior de pessoas procurando as unidades de saúde, porque os planos de saúde estão cada vez mais proibitivos. Eu conversava com uma senhora no início da semana que tem vou até falar o nome da empresa, a Unimed, e ela tem cota de coparticipação, alguma coisa lá. Então ela foi fazer os exames, consulta e tal, veio agora uma fatura, onde 50% de todo o custo ela tem que arcar, tem que pagar junto com a mensalidade. E por isso que as pessoas estão fugindo desses convênios. Estão indo para onde? Estão indo para o Sistema Único de Saúde. A figura do responsável, do diretor por unidade de saúde, ela vai permitir que, inclusive, essa convivência entre estratégia de saúde da família e os funcionários da rede seja cada vez mais proveitosa, seja cada vez mais aproveitada para o bem da nossa população. E eu não falo de coisa macro, eu falo de coisa localizada, porque eu pergunto, nesse exato momento, são 21 horas e 29 minutos, pronto atendimento está funcionando, o SAMU está funcionando. Quem é a pessoa responsável
se acontece alguma coisa. Quem é o responsável? Claro, é o secretário. Quem é o responsável por estar ali, né? E no sábado, e no domingo, quem foi secretário sabe disso, a dificuldade que é. E você vai nomear alguém para uma função sem ganhar? Ele vai ser o responsável e não vai receber por isso? Acredito que não. Né? E essa remuneração, essa gratificação, ela também tem que ser através da responsabilidade. Alguém que comande a unidade básica de saúde, onde tenha uma equipe de saúde da família, um exemplo, sul do Rio, não pode ter o mesmo nível de gratificação de quem vai comandar o pronto atendimento 24 horas, que é algo muito mais complexo, a unidade da praça, por aí afora. Então, o objetivo seria fazer com que houvesse equidade, não igualdade, mas equidade na realização do pagamento dessa gratificação. E quero também dizer que todas as unidades de saúde precisam e devem ter um responsável. E não se assustem, o vereador Éder tocava aqui numa questão muito importante hoje, sobre essa revolta dos médicos, né? Dos cursos de medicina, que está só começando, porque ele sabe que o tiro que foi dado há poucos dias, a partir de 2022, médico no Brasil vai ser igual engenheiro, igual a fisioterapeuta, igual a professor, igual a advogado, igual a tudo, né? Eles não serão mais esses seres superiores de história em quadrinho, esses supermans que hoje são, onde o governo tem que chamar e dizer que vai pagar uma bolsa de 10 mil reais para trabalhar no Sul, 20 mil reais para trabalhar no Nordeste e 30 mil reais para trabalhar no interior do norte desse país. Então, obrigando, como já é em muitos países, e não é só para médico, não. O cara vai lá, se forma em engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, passa lá 5 anos estudando, comendo no restaurante universitário a R$1,28, sendo pago pelos impostos da população, sem pagar absolutamente nada, e após se formar, ele não oferece nenhum tipo de serviço para a população. Ele já vai abrir o seu escritório, ele já vai começar a trabalhar e já vai começar a cobrar. E ai de quem for lá pedir alguma coisa. Então, na medicina, nós teremos sim essa questão, a obrigatoriedade de trabalhar 2 anos no SUS. A especialização obrigatória em saúde da família, que se criou o programa e não se preocupou em formar médicos e nem especialistas em saúde da família. O cara sai da universidade sem saber o que é o SUS e sem saber o que é prevenção. E aí nós temos o quê? Não secretarias municipais e estaduais de saúde, mas sim secretarias municipais e estaduais da doença. Porque eu já falei aqui e repito, e já disse para vários, médico não gosta de saúde, médico gosta de doença. Quem gosta de saúde é enfermeiro, é outros profissionais. Médico gosta de doença. Se o paciente está doente, para ele o objetivo dele é tratar o paciente doente. E nós temos que inverter isso. A proposta de saúde da família é fazer com que a pessoa não fique doente. É prevenir para que a pessoa não fique doente. É muito mais caro, já está provado, de você tratar o doente do que prevenir a doença. E dentro dessa questão, o responsável por unidade de saúde, ele teria toda essa condição, desde cobrar o horário do médico, desde estar ali no dia a dia, vendo, atendendo uma pessoa, fazendo essa ligação entre saúde da família e os funcionários da rede, que eu não vejo diferença e não pode ter nenhuma diferença, tem que trabalhar de forma a melhorar a qualidade no atendimento. Então eu quero agradecer os colegas pelas palavras, por concordar e aprovar essa indicação, e espero que o prefeito faça, né, através de uma legislação esparsa. Nós precisamos, obviamente, ter reformas e mais reformas, mas isso é uma coisa simples que pode ser feita através de uma legislação esparsa, em curto espaço de tempo, e resolver essa questão. Obrigado. Não havendo mais
Discussão em única votação a referida indicação. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontra. Está aprovado. Passamos agora aos requerimentos. E pela ordem cronológica, peço à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 143 de 2013, também de autoria do vereador Sérgio Murilo Cordeiro. Requerimento 143 solicita que o prefeito informe, em face do programa Requalifica da Unidade Básica de Saúde, com o devido cadastro de novas propostas de reforma, ampliação e construção de unidades básicas de saúde no sistema de monitoramento de obras, SISMOB, indicando quais adesões foram implementadas. Em discussão, com a palavra o autor, vereador Sérgio Cordeiro. É um requerimento objetivando até acompanhar o Plano Municipal de Saúde e a reestruturação da rede física de saúde do nosso município. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque tive a oportunidade de, em 2009, presidente Rogerinho, assumir uma Secretaria Municipal de Saúde onde nós tínhamos, na prática, a unidade de saúde do bairro da Praça, que era construída há pouco tempo, e nós víamos ali unidade de saúde do sul do Rio, sem as menores condições sanitárias de buscar atendimento. Unidade de saúde de Santa Luzia, idem. Unidade de saúde do Timbé, também. Unidade de saúde do Campo Novo, da mesma maneira. Unidade de saúde do Porto da Itinga, a menor unidade de saúde que um secretário estadual de saúde me falou numa reunião, que hoje é um grande amigo meu, deputado, de que não sabia que existia uma unidade de saúde daquele tamanho, com apenas 38 metros quadrados no Porto da Itinga. Unidade de saúde de Centro da Itinga. Todas essas unidades de saúde foram reformadas, ampliadas e climatizadas durante o período que tivemos na administração. Assim como também construímos a Unidade Básica de Saúde José Manuel Reis, aqui no bairro de Areias, que também foi por conta dessa questão. E, obviamente, a criação do SEMPES, que foi um grande avanço de promoção à saúde. E precisamos fazer a mesma coisa. No bairro da Joaia, vereador Lealzinho, ainda continua a mesma situação, dividindo o mesmo espaço uma creche com uma unidade de saúde. E isso se perpetua desde meados dos anos 90. A educação vai construir uma unidade nova. A saúde vai construir uma unidade nova. Deixamos, sim, no cadastro do SISMOB, proposta com portaria, com tudo, para a construção de uma nova unidade de saúde no bairro da Joaia. Assim como também necessitamos de uma nova unidade de saúde no bairro de Nova Descoberta, para que a população possa ser atendida, tem atendimento. Como precisamos, e vai ser iniciada uma reforma na unidade de saúde do centro, que é de 1940, que quem vai ali ou já trabalhou ali sabe a dificuldade que é de estar desenvolvendo qualquer ação naquele prédio, e que inclusive agora terá início uma reforma que provavelmente deve até fechar a unidade de saúde por algum tempo, para que a reforma seja feita. Tamanha é a dificuldade para se trabalhar ali, inclusive com questões de segurança. Então, o objetivo do requerimento é saber quais dessas obras realmente foram colocadas no SISMOB. Tem a questão da academia de saúde, também do bairro da Joaia, com portaria. Tem a questão da UPA, que já foi feito o requerimento
aqui nessa casa. Para quê? Para que nós possamos saber o que é que foi colocado lá no sistema, o que é que realmente o município vai fazer. Encerrou agora essa semana a questão dos CAPs, né, o Centro de Atenção Psicossocial, que inclusive fizemos indicação aqui nessa casa, e queremos saber se foram implementadas essas aplicações para que essas obras sejam feitas. Quem não cadastra obras, quem não busca recursos, não vai construir nada, não vai fazer absolutamente nada. Tem que ir atrás, tem que correr atrás, tem que se desdobrar para que isso ocorra. E aí nós queremos saber realmente qual é a intenção dessa administração no que diz respeito à qualificação e requalificação de unidades básicas de saúde no município de Tijucas e também outros próprios públicos da área da saúde do nosso município. Continuando a discussão, não havendo mais quem queira discutir em única votação o referido requerimento. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontra. Está aprovado. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura do requerimento número 144 de 2013, também de autoria do vereador Sérgio Cordeiro. O requerimento 144 solicita que seja encaminhada correspondência ao diretor do SAMAI solicitando informações das causas do corte no fornecimento de água ocorrido no último dia 16. Em discussão. Com a palavra o autor. Só para lembrar que esse requerimento, né, devido à fila de requerimento que nós temos aí, ele é do dia 20 de maio. E muitos não vão lembrar, mas no início da segunda quinzena de maio, nós tivemos ali sucessivos cortes de água. E em determinado momento se dizia que era por causa da ponte, depois não era mais a ponte, e aí, a posteriori dessa data, também nós tivemos outras questões relacionadas ao corte de água. Nos últimos dias não se verificou questões dessa natureza, mas eu quero buscar nesse requerimento, em que pese ele já está um pouco fora de prazo, vamos dizer assim, mas devido ao acúmulo de matéria, e isso é bom, né? A gente sabe que porque a casa está trabalhando, acaba realmente tendo matérias para serem votadas. Mas saber até o que é que houve realmente, a questão técnica da falta de água. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, a única votação, o referido requerimento dos senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Antes de passarmos à ordem do dia, a mesa gostaria de atender à solicitação da presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no que se refere à apreciação dos projetos que tratam da LDO e do PPA. A presidente, em comum acordo com os demais membros da Comissão de Orçamento e Finanças, convida para uma reunião os senhores vereadores na próxima segunda-feira, às 16 horas, com o Edson Rosa, o contador, para esclarecer, dirimir dúvidas a respeito dos dois projetos que deverá ser apreciado naquela mesma data, no período noturno. Então, o Edson, nosso contador, se colocou à disposição. O Jorge, o Izzy também vai estar à disposição para, se tiverem alguma dúvida a respeito do projeto do PPA e da LDO. Na próxima segunda-feira, aqui na Sala das Comissões. Passamos então aos projetos para a votação nesta data. Lembrando que os projetos que nós temos em votação hoje tem dois projetos de resolução, projetos de origem desta casa, que tratariam em duas votações. Consulto plenário a possibilidade de fazermos em única votação os referidos projetos.
Não havendo quem queira se manifestar contrariamente, a mesa encaminha a votação do projeto número 429 em única votação. Peço à senhora secretária que faça a leitura da introdução do mesmo, bem como o parecer das comissões. O projeto de lei 429, ele teve a aprovação nas comissões por unanimidade e ele altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da Lei 2409/2011, que autoriza a concessão de auxílio-refeição para os servidores e empregados públicos em efetivo exercício e conforme os dias trabalhados do município de Tijucas e da outras providências. O parecer das comissões é pela aprovação e está em discussão o referido projeto. Eu quero pedir licença aos colegas vereadores para me manifestar a respeito do projeto. Na verdade, a presente lei, ela tem por objeto trocar o que diz o caput do artigo sobre o vale alimentação dos servidores públicos municipais, que até então é reajustado, até os dias atuais ele é reajustado conforme o aumento repassado ao servidor público na folha. E nós estamos propondo que se desvincule o aumento relacionado com o percentual dado pelo Executivo e se discuta isso na Convenção Coletiva de Trabalho realizada anualmente pelo sindicato e pelos servidores municipais. Esse é o objeto que trata esse projeto de lei número 429. Então, na verdade, nós estamos tentando adequar essa situação que desvincule o aumento do vale-refeição do servidor público municipal com o aumento da folha do pagamento dos honorários em si, né, dos serviços feitos anualmente, reajustado, e nos últimos anos tem observado que foi reajustado conforme a inflação. Então nós estamos desvinculando. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Sérgio. Também quero apoiar, até para que possa haver, na medida do possível, dentro das disponibilidades, um incremento, sempre que for possível, necessário já o é desde a criação, mas sempre que possível, sem qualquer vinculação a essa questão. Então, parabéns aos autores, os vereadores Éder, o Jean, o Rogerinho e o do Wilson, pelo projeto que é de extrema importância e também acreditamos que vai contribuir um pouco mais nessa importante questão. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, então em única votação o projeto 429 de 2013. Os senhores vereadores que estão de acordo permaneçam como se encontram. Está aprovado. Peço agora à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 83 de 2013, bem como o parecer das comissões. Em única votação, conforme o acordo do plenário. Projeto de resolução número 83, ele autoriza a contratação de instituição para os fins que especifica. Ele também foi aprovado nas comissões por unanimidade e ele vai para discussão. Em discussão. Na verdade, eu quero pedir licença e discutir rapidamente o projeto de resolução. É um projeto de resolução da mesa diretora. Trata, na verdade, do encaminhamento
para o futuro concurso público da Câmara Municipal de Vereadores de Tijucas e autoriza esta casa, a mesa diretora especificamente, a fazer e celebrar um convênio com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, para tratar inicialmente do projeto de lei, do anteprojeto de lei, que deve ser apreciado por todos os membros aqui também, no que se refere à estrutura administrativa, impacto financeiro e futura carreira dos futuros servidores públicos municipais do Legislativo de Tijucas. Então, é um trabalho que inicia agora. Num segundo momento, nós vamos solicitar que seja encaminhado aqui, a mesa diretora vai fazer este encaminhamento, que cada bloco parlamentar aqui indique um representante para se criar essa comissão, e essa comissão vai acompanhar, desde o seu início, o anteprojeto de lei, que elabora o plano de carreira, cargos e salários, vai acompanhar a execução e a aprovação desta lei, vai acompanhar a sanção do prefeito e irá acompanhar as futuras situações que se instalarão por conta do concurso público a ser realizado. Dentro do nosso organograma, a previsão inicial é que até final de agosto nós tenhamos votado e aprovado o plano de carreira, e em seguida, no mês de setembro, conseguiríamos fazer a publicação do edital, ficando até outubro a publicação e execução do edital, para novembro a execução das provas e já a contratação dos futuros servidores municipais da Câmara Municipal de Vereadores. Então, é mais ou menos o cronograma estabelecido. Essa semana nós também estivemos numa reunião no Ministério Público aqui da comarca de Tijucas, junto com o promotor. Falávamos e referendávamos da vontade dos colegas vereadores da Casa Legislativa em realizar esse marco histórico que é o concurso público desta casa. Então, junto ao Ministério Público, colocávamos da vontade e do desprendimento de todos os colegas vereadores para que esse processo possa ter a maior lisura possível e que se encaminhe com acompanhamento e um controle, não só dos órgãos internos desta casa, mas dos órgãos externos também. E por isso nós também solicitamos que o Ministério Público possa acompanhar de perto todo o processo que vai construir essa legislação e todo o processo que vai construir o concurso público que será realizado, se Deus quiser, ainda durante este ano. Então, quero solicitar aos colegas vereadores o apoio, mais uma vez, para que a gente possa fazer esse encaminhamento, que era um compromisso e era um desejo da atual mesa diretora de realizar esse processo. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em única votação, o projeto de resolução número 83 de 2013. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passamos agora para o projeto de decreto número 15 de 2013. Solicito a senhora vereadora secretária que faça a leitura da introdução do mesmo. Projeto de decreto legislativo número 15/2013. Ele dispõe sobre a apreciação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado das contas do exercício de 2011 da Prefeitura Municipal de Tijucas. Também ele teve o parecer nas comissões por aprovação por unanimidade. Em discussão, o projeto de resolução número 15 de 2013. Não havendo quem queira discutir, em única votação referido o projeto. Os senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam como se encontram. Está aprovado.
Agora, antes de encerrarmos a presente reunião, passamos para a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, os projetos de lei, número 2195 e 2196, é isso? 2195 e 2196, para que seja dado o parecer em conjunto com os membros da comissão. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o horário regimental na próxima segunda-feira, dia 22 de julho. Está encerrada a presente sessão. Boa noite, muito obrigado. A Rádio Transamérica transmitiu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Tijuca.